nesse momento aqui, entender o direito imobiliário é entender sim que nós temos aí então um ramo que tem princípios e conceitos próprios, mas nós temos aí várias disciplinas a serem estudadas. Precisamos conhecer direito administrativo, precisamos conhecer direito constitucional, direito tributário, né, direito ambiental. São muitos direitos que nós precisamos conhecer para poder lidar com o direito imobiliário. Dentro dessa estrutura, precisamos conhecer muito bem o processo civil. Também tem muito a ver com o direito imobiliário para usufruir de ações próprias para determinadas situações, né? Nós temos aí ações que são ações de procedimento comum e outras ações que são ações de procedimento especial. Vale a pena, sim, ficar atento, porque as ações de procedimento comum, nós temos várias ações de direito imobiliário. E no procedimento especial nós também temos várias ações de direito imobiliário. Então vale a pena a gente conhecer dessas medidas judiciais. Dentro do nosso estudo introdutório, vale a pena lembrar que nós temos as ações possessórias, que são ações de procedimento especial. Temos também, no procedimento especial, nós temos o embargo de terceiros, ação importante também. Eu sou um terceiro, quero me defender em relação ao imóvel, é a ação que eu vou usufruir, é a ação, a medida judicial cabível. A oposição poderá ser utilizada também em sede de direito imobiliário, se bem que a oposição, o grande objetivo dessa oposição, sim, é buscar a defesa dos direitos e não da posse, né, do bem em si. Por isso a ação mais correta, quando eu falo de direito imobiliário, normalmente é o embargo de terceiro. Nós temos muitas ações importantes, né, de procedimento especial ou de procedimento comum. Dentro desse cenário das ações de procedimento comum, vale a pena na introdução tratar da ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é um importante instrumento para que possamos buscar a regularização do imóvel também. A ação de adjudicação compulsória tem o objetivo de forçar o vendedor transferir a propriedade para o comprador. Eu sou comprador, comprei a propriedade, paguei o Fernando, quitei 15 parcelas que eu tinha combinado com ele, mais a entrada. Quando eu quitei a última parcela, no dia seguinte, ligo para o Fernando e ele não atende. Some, Fernando some. Cadê Fernando? Sumiu. Dizem que ele foi para Curitiba, né? Cadê o Fernando? Não acho o Fernando. Professor, e agora? Eu tenho a posse do imóvel, mas eu quero o registro. Eu paguei o Fernando e não acho ele. A saída, nesse caso, sim, é a ação chamada ação de adjudicação compulsória. O objetivo da ação de adjudicação compulsória certamente é recuperar a situação registral, né? O interessante da ação de adjudicação compulsória é que na ação de adjudicação compulsória eu vou conseguir transformar aquele direito que eu conquistei, independente se tem averbação do compromisso de compra e venda ou não. Tem até súmula que trata desse assunto, né? Tem uma súmula que trata desse assunto, esclarece muito bem que, independente da averbação ou não da adjudicação compulsória, eu consigo aí, sim, através da ação de adjudicação compulsória, resolver essa questão registral. Quando eu faço uma ação de adjudicação compulsória, é uma ação como se fosse uma ação de obrigação de fazer, para obrigar o vendedor a transferir para mim, a assinar a escritura pública, para que ocorra o registro. E na falta da localização desse vendedor, a justiça, o Poder Judiciário, poderá e vai fazer a carta de adjudicação. A carta de adjudicação, que é um documento, a emissão desse documento, ela ocorre para que o sujeito consiga registrar o imóvel e realizar o seu sonho. Registrar o imóvel, ter esse imóvel regularizado no seu nome no cartório de registro de imóveis. Então, o grande objetivo da ação de adjudicação compulsória certamente é buscar a regularização do imóvel quando a situação é uma situação real onde o vendedor se negue a transmitir. Ou está se negando ou sumiu, né? Está em local incerto não sabido. Local incerto não sabido. Quando o vendedor, por algum motivo, não transfere após a devida quitação, preciso ter a prova da quitação, eu vou usufruir da ação de adjudicação compulsória. Quero lembrar a você que não existe a obrigação de ter a averbação do compromisso de compra e venda. Já existiu uma discussão no passado, mas já foi. Hoje tem súmula que trata desse assunto, hein? Ou seja,
Não existe mais, para fazer ação de adjudicação compulsória, a obrigatoriedade de ter averbação. Não existe mais, hein? Não existe mais. Não existe mais essa necessidade, conforme súmula. Então, de 10 anos para cá, nós não temos mais averbação do compromisso de compra e venda como requisito para fazer a ação de adjudicação compulsória. Normalmente, aparece por trás dessa ação de adjudicação compulsória um contrato que tem nome, que é o contrato de compromisso de compra e venda. Compromisso de compra e venda. Esse contrato de compromisso de compra e venda tem um objetivo, sim, de selar um compromisso feito entre comprador e vendedor. O compromisso de compra e venda acontece toda vez que você faça um acordo comigo, né? Você vendedor, eu comprador, você faz um acordo comigo, eu faço um acordo com você, no sentido de te pagar. Então é um compromisso, todo dia 10, todo dia 15, é um compromisso de compra e venda. Eu posso exigir, sim, a averbação, sempre acho que a averbação é muito interessante e muito importante nesses casos, porque a averbação, ela evita a dupla treta-venda, né? A fraude. Se eu sou mau caráter, sou o vendedor de um imóvel, eu vendo para o Fernando, eu vendo para o Gabriel, para a Fernanda, para o Pedro. Por quê? Porque é contrato de gaveta. Ninguém consegue saber se eu já tinha vendido para outro. Não gerou publicidade. Por isso a ação de adjudicação compulsória, quando esse compromisso de compra e venda foi devidamente averbado, certamente nós temos uma situação muito importante, né? Uma situação onde essa ação de adjudicação compulsória, ela provavelmente terá mais eficácia, né? Então, por isso, ajuda muito. Mas, se eu não tiver essa averbação, eu posso usufruir. Cuidado com essa ação de adjudicação compulsória, hein? No entendimento do professor, assim eu defendo no meu livro, Manual Prático de Direito Imobiliário, essa ação de adjudicação compulsória é uma ação traiçoeira. Por que traiçoeira, professor? Porque é uma ação determinada. Eu só uso nesse caso, hein? Eu tenho que enxergar esse caso aqui, ó. Um contrato de compromisso de compra e venda. Eu preciso enxergar que o vendedor sumiu, não quer transferir ao comprador. Aí eu vou usufruir da ação de adjudicação compulsória. Agora, se eu não enxergar essa situação aqui, compromisso de compra e venda, a negativa do vendedor em transferir a propriedade, aí cuidado. Provavelmente a ação é outra, uso capião, demarcação de terras, sei lá a ação, mas não é adjudicação. Então é uma ação traiçoeira porque muita gente usufrui dessa ação, sendo que o contexto não é esse, o contexto é outro. E aí acaba errando a medida judicial, tá? Então vale a pena lembrar. A ação de adjudicação compulsória é ação importante. Eu vou usufruir da ação de adjudicação compulsória toda vez que eu tenha um contrato de compromisso de compra e venda. Averbado ou não, mas tem que ter um contrato de compromisso de compra e venda. E tem que ter a negativa do vendedor em transferir. Ele está me enrolando, ele não transfere, ou ele não lavra a escritura pública. Aí eu vou fazer a ação de adjudicação compulsória para obrigar ele a transferir. Se ele não transferir, se eu não achar ele, o judiciário faz isso de forma compulsória através da carta de adjudicação. Ah, então cuidado, hein? A ação de adjudicação compulsória obedece aos requisitos do artigo 319 do Código de Processo Civil. Requisitos aí realmente da petição inicial. Então eu posso pedir uma audiência de conciliação, caso eu queira, né? Tem que manifestar, apresentar as provas orais, documentais, assim como em qualquer outra ação. Esse é o grande objetivo da ação de adjudicação compulsória. Forçar, obrigar. Aí me perguntaram na pós, professor Júlio, por que utilizar a ação de adjudicação compulsória e não a obrigação de fazer? Porque a ação de adjudicação compulsória, ela resolve, né? Porque se eu não obrigar, se o Poder Judiciário não obrigar o vendedor a transferir a propriedade, ele mesmo vai fazer isso de forma compulsória. Diferente da ação de obrigação de fazer, que para ali. O máximo que o Judiciário pode fazer é condenar o vendedor sob pena de multa diária a transferir. Mas se o vendedor não está nem aí, vai somando aquelas multas diárias e depois muitas vezes você não consegue nem receber. É fato, né? Porque uma coisa é ganhar, outra coisa é levar. Então cuidado com isso. Vale a pena bater um papo sobre isso, tá? Então, quando eu falo de adjudicação compulsória, sim, é uma das ações mais importantes que nós temos de procedimento especial e de direito imobiliário. Ação importante e relevante para que possamos usufruir, usar, sim, né, nesse contexto, contexto processual, né, para que possamos regularizar o imóvel daquele comprador que já pagou, tem prova desse pagamento, dessa quitação, mas não consegue
o registro, né, por parte do vendedor. Vale a pena lembrar que nós temos no Brasil, é muito comum você ganhar ação de adjudicação compulsória e não levar, porque você não consegue registrar a carta de adjudicação. Aí nesse caso tem que fazer uma ação, provavelmente com base na posse desse autor, talvez seja o meio mais correto, adequado à ação de escapeão, mas tem que analisar sempre o caso concreto. Mas cuidado, volto a repetir, a ação de adjudicação compulsória é uma das ações mais traiçoeiras do direito imobiliário, porque você ganha, mas não leva, porque você não consegue registrar a carta de adjudicação no cartório de imóveis, ele nega o registro. E nega por vários motivos, né? Nega porque o contrato foi mal feito, nega porque, além do contrato ter sido mal feito, existe um vício processual, ele nega, e aí você vai ter que buscar outra saída. Então, cuidado, muita atenção em relação a isso. Eu espero você no próximo bloco.